Olá, você de casa, olá todo mundo, e eu sou Xaluí e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito sobre a minha leitura com Princesa Mecânica, o último livro das Peças Infernais. Então vamos pro vídeo porque hoje eu vou falar para vocês a respeito, né, desse livro maravilhoso. Então vamos lá. Gente, Princesa Mecânica, né, é o terceiro livro da série Peças Infernais. E é a terceira, né, o terceiro livro que encerra essa trilogia maravilhosa da Cassandra Clare, né, do mundo dos Caçadores das Sombras. E eu tenho o maior prazer de falar que eu realmente li essa série e eu amei essa série, tá bom? Então vamos lá, porque eu vou contar pra vocês um pouquinho do livro, né? Um pouquinho do livro, tá? Um pouquinho de spoiler, né? Mas depois eu vou falar pra vocês a respeito sobre o que eu achei, né, do livro e um pouquinho da história toda, tá bom? Lembrando que vai ter o vídeo falando a respeito só do prólogo, tá? Porque vou fazer o vídeo do prólogo separado. Primeiro que o prólogo é uma história que se fecha, né? É uma história bem futura, tá? E também que vocês aí de casa me pediram para fazer um vídeo sobre o prólogo, né? O que eu achei do prólogo. Enfim, então vamos para o livro, tá? Pois bem, aqui no livro já começa, né, com o quê? Praticamente, né? A Tessa, ela está noiva do Jen, como a gente soube, né, lá no livro anterior. A Tessa, ela foi pedida em casamento, né, no livro anterior. E aqui ela está provando o vestido dela, maravilhoso, dourado, né? Até porque Caçador de Sombra, né? Só casa com o vestido dourado, tá bom? Diferente dos humanos, né? Enfim. E ao mesmo tempo, né, acontece o que o Gabriel chega no instituto dizendo que o pai dele, né, se transformou em um verme, né? Por quê? O pai dele, né, o Benedict Lightwood, né, ele se transformou num bicho lá, né, pegou a varíola demoníaca e não tem cura. Então, né, virou no monstro lá, no demônio. E aí vai todo mundo do instituto para a casa do Lightwood, né? E acontece lá uma briga, né, confusão, tá? E aí o que acontece? Tessa vai com o vestido dela de casamento, todo mundo vê o vestido dela, né? E não pode ver o vestido dela, enfim, essas coisas, né? E vai todo mundo lá. Chegando lá, a irmã do Gideon, né? Do Gideon, enfim, e do Gabriel Lightwood, chega lá, a Teresa com seu noivo. E aí o marido dela é atacado, é morto pelo monstro lá, e chega todo mundo lá e mata o Benedict Lightwood, que é o monstro. Enfim, acontece tudo isso lá no começo do livro, você já começa, né, a história toda. E aí o Gabriel ele vem morar, né, no instituto junto com seu irmão já morava antes, né? E aí tá no instituto lá o Gabriel. Pois bem, isso é o começo do livro, tá, gente? Agora vamos falar a respeito sobre o que o livro vai falar. Então, o livro vai falar sobre o quê? Primeiramente, né, o cônsul, ele quer a expulsão da Charlotte do instituto, tá? E ele quer porque quer, não quer a Charlotte no instituto porque ela não tá obedecendo ele. Então, esse é um ponto crucial para a história porque a Charlotte tá querendo, né? A Charlotte vai sair. É o que o cônsul quer, né? Outro assunto também aqui importante é a respeito do Magnus, não, do relacionamento da Tessa, do Will e do Jen. Por quê, gente? Para quem não sabe, né, o Triângulo Amoroso foi feito lá no segundo livro. E aqui também começa. Por quê? Porque o Jen, ele tá morrendo, tá? Então, assim, o magistrado, que é o Mortimer, ele pegou todas as drogas, né? O enfim, acho que é isso que se pronuncia, o enfim, acho que é isso. Que é a droga lá demoníaca, pegou tudo, entendeu? Pra quê? Pra o Jen ficar lá prostrado, morrendo, e ele praticamente quer que a Tessa vá com ele. É isso que o magistrado quer, né? Ele sabe que a Tessa gosta do Jen. Então ele faz isso para poder a Tessa ir com ele. Inclusive, né, o magistrado ele manda uma caixa, né, com essas drogas, um pouquinho dessas drogas, e ele diz que pegou todas essas drogas, tá? E diz que se diz pra todo mundo lá do instituto, né? Ele fala lá, olha, se vocês querem que o Jen sobreviva, praticamente isso, mande a tese. Vamos fazer uma troca. Eu mando pra você a maconha, a droga, maconha, né? Eu mando você a droga que vocês utiliza, né, pra salvar esse garoto.
Então vocês mandam a Tessa. Então aí acontece o babado todo. A Tessa, né, ela quer ir, porque, cara, ela não quer que o marido dela morra, né, o noivo dela morra, então ela acaba querendo ir. Mas aí ninguém deixa ela ir, aquela coisa lá, né, ai, você não pode ir, não sei o que, o Gabriel também não deixa ela ir, Gabriel não, o Will não deixa ela ir também. Enfim, é isso, né. E aí, o que acontece também? Gente, isso aqui é só um resumo, tá, gente? Então, né, babado. E aí o que acontece? A Jasmine, ela volta pro instituto, tá? Porque ela não tem casa, não tem pra onde ir, ela volta pro instituto. Charlotte acolhe ela. Só que quando a Jasmine chega no instituto, né, ela é atacada pelos os bichos lá, pelos os, os as peças infernais, né? De Mortman. Ela é atacada, e aí o Instituto também é atacado, uma confusão toda lá. A Jasmine é morta já na chegada do Instituto, né? Inclusive a carruagem que traz a Jasmine, né? Vem outra carruagem atrás com os bichos lá, né? Os autômatos, né? Que são as peças infernais. E aí começa a guerra toda. Inclusive é aí que a Tessa é captada, né? Raptada, né? A senhora Black, ela tá viva, é raptada, né? Pega a Tessa, bota a Tessa dentro de uma, eu ia falar carroça, né? Dentro da carruagem e leva a Tessa para o magistrado, né? E aí o que acontece? Todo mundo tá atrás, né, da Tessa, né? O Will tá morrendo lá, o Will não, o Jen tá morrendo na cama lá, enfim, aí chega o Magnus, né, para cuidar do Jen, porque o Will pediu, e aí o Magnus fala lá, e aí, você gosta dela, você ama ela? Ele fala pro Magnus que ama. E aí o Jen escuta, né, o Will falando pro Magnus, e o Jen descobre que ele ama a Tessa e ela, e, enfim. E aí ele deixa o Will ir atrás, né, porque o Will não queria ir, porque é para a batalha, não sei o que, não sei o que. E aí o Will acaba indo atrás da Tessa, né, pega o cavalo e vai atrás da Tessa, enfim. E aí o que é que acontece aqui na história, né? O Jen, ele, né, acaba morrendo, tá? Ele praticamente morre, mas não morre, tá? Por quê? Porque quando o Will tá lá atrás da Tessa, né, ele sente o coração dele, sente a runa, né, para a batalha sumindo, e aí ele pensa que o Jay morreu, e aí, enfim, ele vai atrás da Tessa, continua atrás dela, né, inclusive passa dias e dias atrás da Tessa, né, eu gostei dessa parte, tá? Enfim. E aí chega na caverna onde está o magistrado, né? Inclusive o magistrado está lá no país de Gales, onde os pais do Will moram, né? E aí ele chega na caverna, entra lá, consegue entrar, né? Tá todo mundo dormindo, os autômatos tá todo mundo calado. Ele consegue entrar, chegar no lugar onde está a Tessa, chega onde está a Tessa, aí fala lá pra Tessa que o Jen tá morto, e aí a Tessa chora, e aí ele fala que se amam, e aí transa, tá? Enfim. Enquanto isso, lá no instituto, né, o Jen some, tá? O Irmão do Silêncio chega lá e some com o Jen, não conta aqui na história, né, no começo, depois no finalzinho vai contar. E aí o que acontece? O Henry e o Magnus estão lá inventando um portal, inclusive, né? Foi aí que veio a criação do portal, né? Pelo que eu tô ciente. E aí o que acontece? Jasmine morreu, a Sophie, ela tá com o Gideon, né? Enfim, o Gabriel tá gostando da Cecile, né? Inclusive a Cecile, ela chega no instituto, né? No livro anterior, para buscar o Will, mas o Will não vai, ela acaba, né? Ela, no começo ela não gostava dos Caçadores de Sombra, não gostava, né? Dos Nephilims, mas ela acaba gostando, e aí ela não quer mais ir embora, e acaba ficando lá, acaba gostando do Gabriel, e acaba se pegando. Enfim, é basicamente isso. E aí todo mundo cria um portal e aí vão todo mundo lá pra caverna onde tá a Tessa. E é isso, né? Praticamente. E aí o que acontece também é que chegando na caverna lá, o Henry olha o autômato, né? Chega perto do autômato, vê o coração dele, do autômato, e trisca no autômato, o autômato se acorda. E aí começa né, a confusão toda lá. E aí o que acontece? Vai o Magnus, né, acordar o Will e a Tessa. Estavam dormindo lá sem roupa, e acorda o Will, acorda a Tessa, dá roupa pra ele de lutar. E aí sai, aí fala lá que tá todo mundo lá embaixo, na confusão toda, e aí tem a guerra, aí tem tudo mais. O Wayne fica na cadeira de rodas, e vai todo mundo lutar. E aí a Tessa, né? O magistrado pega a Tessa. E aí os bichos são muito mais fortes, porque o magistrado pega Pixies, né? E colocam, tipo. Coloca lá o demônio, né? Lá dentro das peças.
E os demônios dentro das peças infernais, né, dentro do robô, eles acabam tendo inteligência, tendo mais forças, inclusive, né, as runas não, as adagas, né, as bichinhas, as varinhas dos Nephilims, né, enfim, esqueci o nome. Não pega, né, inclusive é destruído quando eles enfiam no robô. Então, praticamente, né, é impossível dos Caçadores de Sombras ganhar dos robôs, porque eles são muito mais fortes, autômatos. Então, é isso. E aí o que acontece? Acontece que a Tessa vira no anjo, né? O anjo lá, Inturiel não. É um anjo Inturiel, se não me engano. Vira no anjo, aí o anjo destrói o magistrado e pronto, acabou o livro. Praticamente é isso, depois da guerra. E aí o que acontece também? Acontece que a Tessa fica com o Will, né? O Jen vira o irmão do silêncio, né? Inclusive, não é mais Jen, e sim Zacarias. Inclusive, o Jen, que é o Zacarias, irmão do silêncio, aparece no Os Meus Mortais, tá? Aparece lá. E o que acontece aqui nessa história? Tá? Vamos lá. A Tessa, ela é metade Nephilim e metade feiticeira, tá? Por quê? Porque porque a mãe dela foi trocada, né, do berço, né? E ela é filha do Aloysius, tá? Acho que é Aloysius o nome dele. Ela é neta, ela é bisneta do Aloysius, tá? O Aloysius teve uma filha que teve a neta, que era a Adele, e aí foi trocada lá, né? O magistrado trocou a mãe da Tessa, e aí colocou uma humana no lugar da mãe dela, e a mãe dela foi criada com humanos e não sabia que era Nephilim, não também foi marcada pelo símbolo. E aí o magistrado, né, ficou acompanhando, né, tanto a mãe da Tessa quanto a Tessa em si, né? Enfim. Isso é só um resumo, tá, gente? Porque a história toda vocês têm que ver no livro, tá? Inclusive, eu falo pra vocês lerem o livro, que é mais interessante ler o livro. Pois bem, então vamos lá para a questão da história toda, né? Eu gostei dos pontos, né? Como eu posso falar? Do jeito que a autora amarrou, eu gostei bastante do final. Inclusive, o final é bem. Sabe, eu não tava esperando, tá? E outra coisa também que eu gostei foi a questão do Jen, tá? O Jen, ele não morreu, ele virou irmão do silêncio. Mesmo o Jen não querendo virar irmão do silêncio, porque ele fala que não quer virar irmão do silêncio. Ele falou no livro anterior, se não me engano. Ou foi nesse livro, eu não lembro. Mas ele falou que não queria virar irmão do silêncio, preferia morrer, mas acabou, na última hora, virando irmão do silêncio. Pois bem, a Tessa ficou com o Will, ok? Ok, né? Termina o livro, né? A Tessa e o Will, a Cecil e Gabriel indo para a casa dos pais de Will, tá? Indo lá para o país de Gales. Acaba ali, né? A Charlotte teve o filho, ficou com o Henry ficou de cadeira de roda. A Cecil, ela virou Nephilim, né? Ela virou Nephilim e casou com Gideon. E, gente, só quero fazer uma recapitulação, porque eu disse, né, nesse vídeo, tá? O vídeo até saiu um pouco errado, porque eu não editei, só joguei, mas agora eu tô aqui pra me recompor com vocês, pedir desculpa pelo erro que eu falei, né? Eu disse que a Cecilo, né, ela virou Nephilim, e não, tá, gente? A Cecilo, ela já é Nephilim, tá? Porque ela é irmão do Will, entendeu? E quem foi que virou Nephilim foi a Sophie, tá? A empregada lá do instituto. E a Sophie, ela vira Nephilim, tá? E eu também falei que o Gideon terminou com a Cecile, e não, tá? Gideon terminou com a Sophie. E a Cecile terminou com o Gabriel, tá bom? Então estou falando isso para vocês, né, entenderem essa parte que eu falei lá no vídeo errado, né? Eu disse errado, tá? E aqui eu tô me redimindo a vocês pelo erro que eu falei. E outra coisa também que eu não falei lá no vídeo foi que o Jen, ele vai no instituto, antes dele ir pros Irmãos do Silêncio de vez, ele vai no instituto e conversa com a Tessa, né, a última conversa que eles têm, e diz pra Tessa, né, que libera a Tessa pra casar com o Will, libera a Tessa, fala que não quer mais casar com ela, porque não pode, né, até porque ele escolheu a vida dele, né, e aí ele libera a Tessa, fala que ama a Tessa, fala que ama os dois, que sabe, porque abençoa os dois e quer ver os dois felizes, ter filho e tudo mais. E ele entra em acordo com a Tessa para uma vez no ano de se encontrarem lá na ponte.
Então, todo ano, né, todo ano ela vai lá na ponte para encontrar com o Jen. Isso é bem interessante. Eu não falei nisso, né, no livro, no filme, lá no vídeo aqui. Mas é isso, tá, gente? Então são esses dois errinhos que eu cometi, tá? Mas espero que vocês tenham entendido e eu tô aqui pra me recapitular com vocês, tá bom? E é isso. O que mais? A única pessoa que morreu, que virou fantasma, foi a Jasmine, tá? Eu fiquei meio que sem entender o porquê, o motivo da Jasmine virar um fantasma, mas depois eu relevei. Enfim, gostei do final do livro, tá? Eu não estava esperando, tive, enfim. Só uma coisa que eu fiquei sem entender foi a questão de como o Will entrou dentro da caverna onde estava o Mortimer. Como? Por quê, gente? Porque, cara, parando pra pensar, né? Era muito difícil de, tipo, o Mortimer deixar, sabe, a caverna livre, sem ninguém, praticamente, todo mundo dormindo. Gente, cá entre nós, né? Eu achei bem estranho essa parte do Will entrar e já cair assim direto na porta lá, né? No quarto da Tessa. Eu achei isso bem estranho. Porém, relevei porque é um livro de fantasia e também não tem como se perguntar. Mas, cara, se eu sou o chefão, dono da porra toda, peguei a menina que eu mais queria, que eu quero casar e tudo mais, vou ter que botar reforço aqui na minha frente, na frente, né? Botar segurança pra ninguém pegar ela. Mas aí, né? Tava lá, digamos assim, desprotegido, né? O Mortimer. Aí entrou o Gabriel, entrou o Will. Gente, falando demais no Gabriel, né? E entrou todo mundo depois, né? Pelo portal. É isso. Pois bem, gente, esses são os errinhos que eu achei, mas são errinhos leves, tá? Gostei da forma que tudo se encaixa, né? E assim, sabe, eu entendi também o que o vilão queria, né? O vilão queria a Tessa para procriar, para ter filhos com a Tessa, poder fazer os novos Nephilims, né? Com esse poder, né, de metade anjo, metade demônio. Ele queria fazer isso com a Tessa, entendeu? Fazer um novo, sabe, seres, digamos assim. E assim, gente, vamos lá. Eu também entendi a história da Tessa, né? Que ela é metade Nephilim e metade é, feiticeira, tá? Entendi também a questão do caso da mãe dela, né? Do caso, né? Que a mãe dela foi trocada, né? No berço e tudo mais. A irmã sombria, né? Que é as irmãs sombrias, que é a senhora Black. Ela sobreviveu, porém ela foi trocada, né? De corpo, digamos assim, né? Porque o corpo dela não era mais corpo de humano, e sim de robô, como ela mesma fala, né? Que, enfim. E assim, gente, os autômatos, eles só eram vivos, né, por magias, né? Então, quando o Mortimer conseguiu pegar a fórmula, né, que a Tess se transformou no pai dele, aí ele conseguiu ter a fórmula, né, de como colocar pixies nos robôs e passar a magia demoníaca dentro dos robôs e começar o robô ter mais poder, né, mais força, sabe? Então, eu gostei dessa parte. Enfim, eu gostei de tudo que se encaixou aqui, né? Gente, eu queria que Tess terminasse com o Jen, tá? Porque eu amo o Jen, mas isso não aconteceu. Porém, gente, eu gostei da história, gostei do livro, gostei da trilogia, tá? Inclusive, vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia completa, tá? A minha opinião todinha. Vale muito a pena ler, tá? Essa trilogia, porque realmente a trilogia ela é muito boa e muito melhor do que Os Instrumentos Mortais, tá? Já vou falando aqui. Os Instrumentos Mortais, eu não consegui me apegar com todos os personagens. Já a Peças Infernais, eu me apeguei com todos os personagens, praticamente, com todos os personagens me apeguei, menos com o Mortimer e menos com o Nate, né, que é o irmão da Tessa, porque são vilãos. Mas, enfim, então eu vejo que esse livro aqui, a série toda, é muito boa, muito melhor do que Os Instrumentos Mortais, tá? Então digo pra vocês que se você não gostou dos Instrumentos Mortais, dê atenção para Peças Infernais, tá? E é isso. Com certeza, Princesa Mecânica é a melhor livro, tá? Então assim, Charlie, qual é o melhor livro da Peças Infernais? Princesa Mecânica, tá? Porque aqui tem ação, tem os fechos, né? Tudo se fecha bem. E aqui tem a solução de todo o problema. Então aqui é muito bom. É um livro muito bom, tá? E não é cansativo e não é lento. É um livro que é bom, tá? Gostei muito também da questão da viagem do Will, que o Will viaja, né? Com o cavalo dele, passa capítulos e capítulos. Gostei muito disso, tá?
E pra encerrar, gostei também de tudo, tá? E outra coisa também, tá, gente? Cassandra Clare, ela peca nos casal? Peca, porque ela bota muito casal. Mas aqui, gente, eu consegui passar pano pra Cassandra Clare, tá? Então eu gostei de todos os casais que a Cassandra Clare fez. Eu gostei, tá? Ai, gente, meu xodó. Enfim, gente, então esse foi o vídeo, né, da Princesa Mecânica, né? Do último livro da série. Eu amei, tá? Indico pra vocês lerem essa série, tá? Inclusive, é isso. Desculpa pelos spoilers, tá? Porque eu falei aqui demais, tá? Mas é isso, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau, beijos, bye!